Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. E hoje estamos no nosso segundo dia de exposição da carta aos Hebreus. Hoje meditaremos no capítulo 4, 5, 6 e 7. Recapitulando o dia de ontem, o escritor da carta aos Hebreus estava escrevendo porque os hebreus que eram convertidos ao cristianismo, que aceitaram a Cristo por conta da perseguição aos cristãos, eles estavam agora querendo retroceder ao judaísmo. Então a carta foi escrita para provar que Cristo, que o cristianismo era muito superior e melhor que o judaísmo. Então, por ser um judeu escrevendo a pessoas, a judeus que conheciam a lei, que frequentava antes, que era convertidos, que nasceram no judaísmo, então ele está usando agora os próprios livros dos judeus, do judaísmo, para provar que Cristo era melhor. Então ontem foram 3 teses que nós citamos, que estavam nos 3 primeiros capítulos, que Cristo era superior aos profetas, aos anjos e a Moisés. E hoje, no capítulo 4, a 4ª tese é a supremacia de Cristo sobre Josué. Isto se dá entre os versículos 1 e versículo 13. O assunto agora, o argumento, é a questão do descanso. Moisés conduziu o povo no deserto até chegar ali em Cades Barneia para que eles adentrassem a terra prometida. Então agora, qual que era a promessa? Vocês vão entrar para o descanso. Moisés morre e Josué agora é sucessor de Moisés e assume para que ele adentrasse o povo à terra prometida. E entre todas as benesses da terra prometida, eles estavam de olho no descanso, depois de 40 anos no deserto, de tudo que sofreram. E no versículo 8 nós vemos aí que se Josué houvesse dado descanso, esse descanso seria sabático, tem a ver com a palavra sábado, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então, nessa 4ª tese, o escritor da carta aos Hebreus, argumentando, embora Jesus e Josué, a mesma raiz, o nome tem a mesma raiz, tem a mesma grafia, ele está agora nessa 4ª tese mostrando que Josué não foi capaz de levar o povo ao verdadeiro descanso. Porém, Jesus é a única esperança que eles têm através da fé de chegar nesse descanso. Em Mateus 11, 28, quando Jesus fala: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era um povo que vinha através da lei, o peso da lei, e os preceitos ali dos fariseus fazia com que eles estivessem cansados, oprimidos. Então Jesus veio agora para aliviar esse peso. Então ele estava nessa tese mostrando, olha como nós temos a superioridade de Cristo. E a gente pode até fazer uso aqui de uma tipologia, lembrando que é uma tipologia, não é uma afirmação teológica. Nessa tipologia, Moisés representando a lei, que na 3ª tese o escritor diz que Jesus era maior, era superior a Moisés. Moisés representando a lei trouxe eles até a entrada da terra prometida, mas não foi capaz de levá-los à terra prometida. Então, usando dessa tipologia, a lei só podia trazê-los até Jesus. E em Jesus eles teriam o verdadeiro descanso. E não é o descanso apenas da vida eterna, mas é o descanso que nós temos em Jesus, através de sermos livres dos preceitos, através de tudo que Jesus nos traz, através da conversão, da nova vida. Então ele está aqui nessa 4ª tese dizendo, olha, o descanso está em Cristo, ele é muito maior que Josué, ele leva você ao verdadeiro descanso. E como padrão que o escritor vem tecendo em sua carta, primeiro ele ensina, exorta e depois ele traz como aplicar, a aplicação desse ensinamento, por ser uma carta pastoral. Então, do versículo 11 em diante, ele começa a fazer a aplicação, trazer noção da aplicação sobre o que ele havia falado do descanso. Agora, do finalzinho do capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7, ele vai tecer a 5ª tese,
onde ele fala da superioridade de Cristo sobre Arão e os sacerdotes. Nós vemos que ele pegou os pilares, as estruturas do judaísmo, para que esses hebreus entendessem que isso era transitório até Cristo. Isso funcionou e era para o tempo até que chegar a chegada de Cristo. E como eles estavam pensando em retroceder, então isso prova que eles não tinham entendido que chegando em Cristo não tinha como voltar atrás, que Cristo era a consumação daquilo que eles tinham sido avisados ou conheceram através da lei e dos profetas. Então, quem era Arão? Arão era irmão de Moisés e ele foi escolhido como sacerdote e os seus filhos também. E qual era a diferença do sacerdócio de Arão para o de Cristo? Arão era imperfeito e Cristo era perfeito. Arão precisava oferecer sacrifício por ele primeiro, porque ele era pecador e Jesus era perfeito. E o tipo do sacrifício que Arão oferecia era sangue de animais. Jesus, o seu próprio sangue. Quando Arão oferecia sacrifício, ele precisava repeti-lo por ser um homem imperfeito, um sacerdócio imperfeito. Cristo, uma única vez, pois ele é perfeito. Todo esse análise para provar que Cristo era superior a Arão. Embora o sacerdócio de Arão foi nomeado por Deus, ele era transitório, não era perfeito. O sacerdote era imperfeito, a oferta era imperfeita e por isso não tinha eficácia plena. O sangue de cordeiro, de bode, de animais, ele poderia resolver o problema do pecado? Logicamente que não. Ele apenas cobria os pecados, ele não livrava, ele não libertava as pessoas do pecado, ele não apagava os pecados. Então, por que Deus mandou fazer então? O sangue de cordeiro, de animais, era uma tipologia que apontava para o sangue eficaz do cordeiro sem defeito, que era Jesus. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto com profundidade teológica sobre o sangue do sacrifício dos animais em relação ao sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Eu aconselho você depois voltar lá em Romanos 3 e você vai ver a partir do 24, 25, 26 ali, Paulo entra profundamente nesse assunto. Então, de Abel, que foi a primeira pessoa a morrer, que era filho de Adão e Eva, até a última pessoa a ser salva, só será possível pelo sangue de Jesus, através do sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário. Porque em Apocalipse 13, 8 diz assim, que o Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Então é somente através do sangue de Jesus. Então todo aquele ritual da morte dos animais, do sangue, que era conduzido ali pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, era uma tipologia apontando para Jesus, para quando Jesus viesse e fosse colocado naquela cruz, era para que eles pudessem enxergar a tipologia que aquilo trazia até Cristo. No versículo 4 do capítulo 5, diz assim, ninguém assume essa posição de honra por si só, ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem, lá em Salmo 110, 4, diz assim, você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então o escritor da carta estava agora fazendo uma transição do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Cristo. E ele traz uma figura agora que é Melquisedeque, que nós vamos falar dela um pouco mais adiante. E no capítulo 5, agora do 11 em diante, ele começa a trazer uma nova exortação. Ele fala que pelo tempo que eles já serviam a Cristo, era para que eles estivessem ensinando a outros, já era para eles serem mestres. Porém, agora ele está tendo que voltar nos ensinos elementares, está tendo que dar leite, porque eles não estão aptos para digerir um alimento sólido, porque quando você come o alimento sólido, ele fala que você consegue distinguir entre o bem e o mal. Então, ele estava tendo, devido aos problemas que havia,
ele estava tendo que voltar com essas teses, voltar nos princípios, porque eles estavam negligenciando o crescimento através do conhecimento do Senhor. Agora, no capítulo 6, ele volta a chamá-los, ele fala, olha, vamos seguir em frente, vamos a um ensinamento mais profundo, um ensinamento para adultos. Vamos deixar para trás as primeiras lições, porque nós não vamos novamente colocar aí para vocês as bases da mensagem. A necessidade de abandonar o pecado, de crer em Deus, ensinamento a respeito do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, julgamento. Então não vamos voltar nesses patamares iniciais, porque nós temos que avançar sobre esses ensinamentos. E agora do versículo 4 ao 8, o escritor da carta aos Hebreus, ele trata de um assunto que é um assunto muito difícil sobre os olhares da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Há dois grupos principais dessa doutrina da salvação, da soteriologia. Um diz que esses que caíram eram apenas cristãos nominais, cristãos que vão à igreja, que participam dos programas da igreja, dos departamentos da igreja, até pregam, cantam, louvam, porém eles não foram regenerados, não houve uma conversão genuína, e é por isso que eles usam o texto, foram porque não era dos nossos, se fosse dos nossos não teriam ido. O outro grupo diz que sim, eram cristãos verdadeiros, amavam ao Senhor, serviam a Deus, participavam dos programas da igreja, pregavam, ensinavam, pois pecaram, caíram e entraram num caminho de pecado e cauterização de mente que eles não encontram, não conseguem mais encontrar o caminho do arrependimento, pois eles pisaram sobre o sangue de Cristo que havia levado eles antes ao arrependimento. E após essa exortação, no versículo 9, ele diz assim: amados, mesmo falando dessa forma, na realidade, não cremos que se aplique a vocês. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E ele continua dizendo que Deus ele não é injusto, que Deus enxergou o quanto eles trabalhavam ali, quanto eles amaram e se dedicaram aos santos, e que é para que eles continuassem nesse mesmo amor e dedicação, porque o Senhor estava enxergando isso e que muitos, por essa fé e dedicação visto neles, também herdariam a salvação. Em outras palavras, se vocês continuarem dando um bom testemunho, amando as pessoas, cuidando das pessoas, se dedicando a ela, demonstrando o que o Senhor fez a vocês através de Cristo, o testemunho de vocês vão levar essas pessoas à conversão, ao arrependimento e também herdarão a eternidade juntamente com todos nós. Do versículo 13 ao versículo 20, o autor da carta agora fala sobre as promessas de Deus dão esperança. Ele está citando aqui o ocorrido de Gênesis 22, do 16 ao 18. Então aqui ele cita que Deus não tinha ninguém maior para que ele fizesse um juramento, ele fez ao seu próprio nome, ele jurou por si mesmo. Então, quando se jurava, estava dizendo que ele estava fiado, a promessa estava fiada a quem ele jurou. Havia um comprometimento com aquilo que tinha sido colocado no juramento. Então, essa obrigação fez com que as promessas do Senhor fossem firmes, fiéis e verdadeiras. Então, as promessas que ele fez sobre a herança, sobre os filhos que sairiam ali de Abraão, isso não mudaria porque o Senhor jurou por ele mesmo, que ele cita aqui que seria como uma âncora, como a firmeza que uma âncora tem de segurar uma grande embarcação. É da mesma forma as promessas do Senhor. No versículo 19 ele fala, é firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. No versículo 20 ele faz uma citação pela terceira vez. Ele fala, Jesus já entrou ali no santuário por nós, ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, e a citação está aqui, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é a terceira vez que o autor está citando.
Então entende-se que ele estava falando sobre esse assunto, ele faz uma pausa, ele começa a dizer que os leitores, os receptores dessa carta eram lentos para aprender, que ele ainda estava tendo que trazer leite, não alimento sólido. Ele fala do perigo de não estar no alimento sólido, de não crescer nesse conhecimento, porque estar só no leite não trazia consistência na vida cristã. E agora ele volta com esse assunto novamente, volta a citar pela terceira vez sobre que Jesus era sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, porque esse é o assunto em questão que vamos falar daqui em diante. Agora, a partir do capítulo 7, ele vai entrar no assunto sobre Melquisedeque, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a ordem de Melquisedeque. Nós vemos que até aqui foi uma estruturação, uma argumentação para estruturar, trazer bases, porque o assunto em questão agora é um assunto, um dos mais importantes da carta. Então ele começa a falar sobre Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Ele era rei de justiça e ele é rei de Salém. Rei de Salém significa rei de paz. Então concluímos que ele era rei de justiça e paz. Ele não tinha nem pai nem mãe, não há relato sobre sua genealogia. Ele não tinha nem princípio nem fim, não tem relato também sobre sua morte, e ele era semelhante ao Filho de Deus. E aqui cita que ele é sacerdote para sempre, que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele foi ao encontro de Abraão quando Abraão regressava da guerra contra a matança dos reis. Ele abençoou Abraão, e Abraão ali deu o dízimo de todos os despojos que ele havia trazido da guerra. A lei exige que os descendentes de Levi recebam os dízimos dos seus irmãos descendentes de Abraão. Porém, Melquisedeque, sem ser da tribo de Levi, recebeu os dízimos e abençoou Abraão, que tinha recebido as promessas. O que ele está dizendo aqui? Olha, quem era detentor das promessas era Abraão, e agora nós sabemos que quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Então, o menor pede a bênção para o maior, assim como um filho. Ele que olha para o pai e fala, a bênção, pai. Não é o pai que diz para o filho, a bênção, filho. Então, quando nós olhamos esse exemplo que ele traz aqui, esse comparativo, nós entendemos que Melquisedeque era maior do que o Abraão, que era detentor das bênçãos e promessas do Senhor. Para nós, ouvindo isso, soa comum, normal. Mas o ouvinte dessa carta, os receptores dessa carta, por serem hebreus, para eles não havia ninguém maior do que o pai Abraão. Ele era o maior, o mais abençoado, o pai de todos eles. Então, para eles ouvirem que o inferior Abraão foi abençoado pelo superior Melquisedeque, isso era terrível aos ouvidos dele, diferente do nosso entendimento hoje. A partir do versículo 8, ele fala que o sacerdócio de Levi, os que recebiam dízimos, eram homens mortais. E ele cita que Melquisedeque não, ele vive. Então se interpreta alguns que o próprio Melquisedeque era uma aparição do próprio Cristo, e ainda outra interpretação que ele era apenas um homem comum que estava como uma figura de Cristo, do sacerdócio de Cristo. E continua citando que o próprio Levi, a tribo de sacerdotes, entregaram por meio de Abraão os dízimos a Melquisedeque. Porque embora eles não haviam nascidos ainda, mas a versão ARC diz que eles estavam nos lombos de Abraão. A partir do verso 11, ele traz o seguinte entendimento. Se houvesse perfeição no sacerdócio levítico, não seria necessário ter agora uma nova linhagem sacerdotal pela ordem de Melquisedeque. Havia uma lei, e ele cita aqui, e essa lei dizia assim, que quando muda-se o sacerdote, também muda-se a lei. Então Jesus, sendo da tribo de Judá, não tinha linhagem imperfeita de Levi. Então houve a mudança do sacerdócio e por isso houve a mudança da lei. Eles tinham uma dificuldade com a questão da lei, dos costumes. Então aqui o escritor está dizendo, a lei diz, é clara, mudou o sacerdote, muda-se a lei. Então, como nós temos agora um novo sacerdote, não mais da tribo levítica, mas pela ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, então houve mudança da lei justamente porque a lei indica isso. E ele continua dizendo
que a lei nada aperfeiçoou. Por isso, nos introduziram uma nova esperança pela qual chegamos a Deus, que é o próprio Jesus. Então, muda-se o sacerdócio, muda-se a linhagem, muda-se a lei e entramos agora em uma nova aliança, que o próprio Jesus é o fiador, o garantidor dessa nova aliança. Da tribo de Levi, ele cita aqui na carta que houve muitos sacerdotes. Por quê? Porque eles eram mortais. Então chegou um momento que Arão morreu, o seu filho assumiu, mas chegou um tempo que ele morreu e assim sucessivamente. E esses sacerdotes mortais, eles precisavam oferecer sacrifícios diariamente, primeiro pelo seu pecado e depois pelo pecado dos outros. E agora, contrastando, ele traz que Jesus era único sacerdote. Ele era eterno, não haveria mais mudança pela diferença do sacerdócio levítico, que eles eram mortais. E ele coloca ainda que ele não necessitava fazer esse sacrifício, pois ele era perfeito e bastou uma vez onde ele se ofereceu em sacrifício para que todo o problema do pecado fosse resolvido através de um único sacrifício feito por Jesus. E ele termina o capítulo 7, no versículo 28, dizendo assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Queridos, e finalizamos mais um dia de exposição e meditação da carta aos Hebreus. Eu queria deixar para os irmãos não um texto, mas um assunto que foi falado aqui com base em Mateus 28, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse texto foi usado, esse assunto de descanso aqui, porque quando nós chegamos a Jesus, nós vemos que o texto de Mateus 28 separa alívio de descanso. Então, quando nós chegamos a Jesus, nós encontramos alívio, encontramos aquele primeiro atendimento de emergência onde nós somos aliviados. Mas quando nós passamos a andar com Jesus, passamos a conhecê-lo, a conhecer os seus preceitos, o seu fardo, que é muito mais leve do que o fardo do pecado, do que o fardo dos preceitos deste mundo, que nos sobrecarregava, e o fardo do Senhor é leve e suave, e que nós passamos a aprender, a ganhar maturidade em conhecer o nosso Senhor, a nos fortalecemos nesse conhecimento, nessa intimidade. Nós vemos que o final do versículo nos promete descanso. Então o descanso ele vem não quando nós chegamos, mas quando nós alcançamos maturidade no Senhor, quando nós entendemos o nosso papel dentro do corpo, dentro da noiva, dentro do reino, de buscarmos essa maturidade, de buscarmos esse conhecimento, esse aprofundamento no Senhor, principalmente pela leitura, pela intimidade, por uma vida com Deus, e após isso nós encontramos descanso. Então muitas pessoas não encontram esse descanso porque eles ficam só no alívio, eles ficam só na chegada, mas não há um desenvolvimento. E nós precisamos então crescer, nos desenvolver no Senhor, crescer e prosseguir, crescendo e conhecendo o nosso Senhor. E que se você ainda não encontrou descanso no Senhor, que você possa se aprofundar no conhecimento desse nosso Deus, que você possa amadurecer nessa caminhada para que você não somente desfrute do alívio, mas que você chegue até o descanso do Senhor. Que Deus o abençoe e amanhã estaremos juntos mais uma vez, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.